sua pergunta sobre plano espiritual. Dentro das igrejas evangélicas, ocorre o seguinte: 90% das pessoas que dizem ter um contato com o plano espiritual confundiram plano espiritual com plano mental. O que é o plano mental? No plano mental eu posso mentalizar agora. Ai, Fred Krug, eu estou vendo o Fred Krug, é o capeta. Isso é uma coisa. Campo mental da pessoa, ela cria imagens segundo o seu próprio desejo, segundo o seu próprio querer. Nada tem a ver com um plano espiritual. Vamos dar o plano espiritual como uma outra dimensão. Vamos entender que o plano espiritual corre em paralelo ao plano da matéria, ao plano físico onde nós estamos. Então muitas vezes você vê dentro da igreja aquela coisa de não, porque eu estou revelando, porque Deus me mostrou, Deus me falou. Tudo bem, Deus pode ter falado, quem é que vai dizer que não falou, né? Mas se a coisa não se cumpre, então Deus não falou. Mas aí você pergunta, mas irmão, como é que acontece a questão da revelação, que o irmão chama lá, fala assim, o Espírito Santo está me revelando que temos aqui uma mulher que está com um problema de menstruação. O Espírito Santo está me revelando que nós temos aqui 5 pessoas com dor de cabeça. O Espírito Santo está me revelando isso ou aquilo. Isso é questão de estatística. Como assim? Vou te explicar. É bem fácil de você entender isso. Pode ver que eles não dão nome, nem nada. Não dá nada. E nem aponta. Quando aponta diz, você quer receber a bênção? Ele não aceitou a bênção. Eu te pergunto, quem é que não quer uma bênção, hein? Existe isso? Então vamos lá, como é que faz para poder você chegar e revelar lá na sua igreja? Você quer ser um revelador, um sujeito conceituado como cheio do Espírito Santo pelos idiotas, porque aceitam o engano? Então eu vou te explicar como é que é. Quando você chegar, você passa na sua igreja e conta quantas pessoas tem. Tem 10 mulheres aqui, ó. 10 mulheres, pelo menos uma tem um problema de regra. Pode jogar lá e ver se isso não vai dar certo. Pelo menos uma tem um problema de regra menstrual. Você pode falar, vai ter. Você tem 30 pessoas dentro da igreja, pelo menos 5 pessoas estão com dor de cabeça. Pelo menos 3 pessoas têm problema de vista, ou pelo menos uma pessoa tem um problema no fígado, no rim. Aí você começa a jogar. Não deu certo, eu falo, não quis a benção. A pessoa não está aqui, o meu amigo. A palavra de Deus não volta vazia. Não volta vazia. Essa estratégia da igreja, ela é usada há muitos anos para poder levar pessoas para a igreja. E outra, a farsa do crente curado. O próprio crente cristão se sabota, ele se auto-sabota. Quer que eu te prove como ele se sabota? Aí chega um pastor aqui na igreja e tal, olha, eu vou lá aqui por dor de cabeça. Aí, quem tem problema de dor de cabeça, vai 10 irmãos lá na frente, 10 irmãos lá na frente, e recebe a oração, e aí o pastor pergunta, quem foi curado? Ele levanta a mão. Eu fui curado, estou curado. Aí na outra semana vem outro pastor. O pastor faz a mesma oração, vem aqui na frente, quem tem problema? Vai lá aqueles mesmos irmãos, mas peraí um pouquinho, os mesmos irmãos, exato. Por quê? Porque os mesmos irmãos, ele não alegou que ele foi curado no culto anterior? Como é que ele está nesse culto agora? Como é que ele está nessa mesma visão? O pastor da igreja já sabe até quem chama para dar o testemunho, de tão auto-influenciável são essas pessoas. Isso não ajuda, irmãos. O pai da mentira, seja para bem ou seja para mal, continua sendo o diabo. A Bíblia diz que ele é mentiroso desde o princípio e vai ser mentiroso sempre. Ele vai mentir, e o crente vai mentir quando não está ligado na videira verdadeira, né? Então precisa ter movimento na igreja para que os irmãos fiquem dentro da igreja. Jesus falou sobre esses irmãos, disse assim, esse povo me segue por conta dos sinais que eu faço, porque se eu não fizesse sinal, eles não me seguiriam. E assim a gente vai vendo a igreja buscando uma estrutura fantasiosa, mentirosa e de mais de um sentido. Não vou nem dizer duplo, eu vou dizer de mais de um, certo? Então, aí a gente vê o pastor falando porque eu fui lá no plano espiritual. Teve até um aí que disse esses dias aí que matou o diabo.
Foi lá no inferno, matou o capeta e já voltou, está tudo certo. Por quê? Você vai duvidar que ele teve um lapso espiritual? Não. Matar o diabo é outra coisa. Talvez ele tenha matado o diabo na vida dele. E se deixou agora influenciar por aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo, aquilo que é puro e bom. Tá bom, mas como que a igreja, eu estou me referindo ao movimento pentecostal, que fique claro, movimento a qual faço parte. Entretanto, já não é mais aceitável o que acontece dentro dele, essa mentirada que pode nos conduzir à perdição. Por isso eu estou aqui. A sua aprovação com relação ao meu trabalho independe, para mim é totalmente independente o fato de você achar que eu estou certo ou que eu estou errado. Simplesmente uma coisa você precisa saber: eu tenho um compromisso com Deus, não tenho mais compromisso com a dita igreja a qual eu servi muitos anos calado, certo? Porque tinha medo de me expressar achando que eu poderia estar pecando. Mas o conhecimento, a busca pela verdade, a busca pelo conhecimento traz estruturação espiritual, e hoje eu já não tenho mais medo. Então eu falo para quem quer ouvir, né? O que acontece com a igreja pentecostal? A igreja pentecostal, há tempos atrás, lá nos anos 70 e anos 80, ela fez um levante muito grande contra bruxos, contra centros de umbanda, quimbanda, candomblé, essas coisas todas aí. Contudo, eu não estou fazendo uma crítica nem a umbandistas, nem a quimbandistas, nem ao pessoal do candomblé, não. Cada um que sirva o que quiser, da forma que bem entender. Afinal de contas, todo mundo tem o direito de expressar a sua religião em um país laico como o nosso, né? Mas o que acontece com a igreja pentecostal? Dentro da visão pentecostal, nós fomos lá e evangelizamos essas pessoas e elas vieram para a igreja. Ah, então eu vou aceitar Jesus, eu vou para a igreja, porque servir aos deuses que eu estou servindo é pecado, então eu vou lá. Tá bom, eles vieram para cá. Isso nos anos 70 e 80, tá bom? Aí o que aconteceu? No passar dos tempos, a maioria desse pessoal se transformou em pastores, evangelistas, obreiros, diáconos, presbíteros e sabe lá Deus o que mais, né? Esse pessoal, no passar dos dias, foram introduzindo as suas dogmacias dentro da igreja, até nascer a igreja neopentecostal. Nem é radical e nem é liberal, é neopentecostal, é um negócio meio que mais light um pouco, né? Então ela já aceita lá uma rosa ungida, certo? Um sabonete ungido, uma colher de pedreiro ungida, ela aceita um batom ungido, uma calcinha ungida, uma cueca ungida, ela fala, se unge para todos os gostos. Tudo bem, mas Deus faz isso? O que você acha? Nós temos aqui uma bússola. Esse livro aqui é a bússola do cristão. Mas é uma faca de dois gumes. Põe no céu, mas pode lançar você ao inferno, né? Ela pode cortar você. Mas, tudo bem. Então a igreja pentecostal, agora nascida a neopentecostal, já não tem aquele compromisso com aquilo que está escrito. Nem pentecostal, nem neopentecostal. Não tem compromisso com isso aqui. Na verdade, se você for pegar o Novo Testamento, ler o Novo Testamento, e for tentar encaixar qualquer igreja desse segmento dentro dela, você vai ver que ela não se encaixa. Ele fala assim, olha, não pregai nas praças, nem em pé nas sinagogas, não queira ser visto pelos homens. Nós adoramos fazer um cultinho lá no canto da rua. Nós amamos pregar em pé nas praças. E outra, olha, não façais prolongadas orações com o intuito de serem vistos pelos homens. Nós adoramos orar alto nas igrejas, Senhor meu Deus e meu Pai, olha, Senhor dos céus, e blá 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 blá. Isso não produz salvação, não produz vida eterna, não produz vitória. Isso não produz nada. Então, isso porque eu falei uma coisinha só.
Porque até a oração, Jesus ensina você a entrar no seu quarto, fechar a porta e orar em secreto. Ah, mas como eu devo orar, Senhor? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, e segue daí. Mas não. Se você mas o apóstolo São Paulo diz que é para a gente orar em todos os cantos. Orar, irmão, é um diálogo entre você e o eterno, entre você e aquele que vive eternamente por meio do seu ungido. Não sabe quem é o ungido? O único ungido? Só tem um ungido. Não, mas aí seria unção do pastor. Sim, você segue o pastor. Mas esse seria o eterno, e o eterno o ungiu. Nós o conhecemos por Jesus Cristo. Mas, é duro dizer, mas até o nome está alterado. Agora começa a aparecer outros nomes que se referem à mesma coisa. Entretanto, o nome não muda. Nome é próprio, né? Não dá para mudar o nome. Então, o que ocorre? Nós vamos vendo que a igreja, essas questões de cura, de libertação, de coisa, dessas coisas que acontecem na igreja, é aquela coisa, eu estou fazendo para Deus, eu estou mentindo para Deus, eu estou mentindo para que outras pessoas venham conhecer o caminho de Deus. Acontece que o pai da mentira não é Deus, acontece que Deus não casa com a mentira. Acontece que quem mente tem por pai o diabo, é o que a palavra de Deus fala. Ah, mas eu não me sinto filho do inferno. Acontece que os filhos do céu e do inferno, os filhos da luz e os filhos das trevas, seria a divisão dos dois, vão aparecer no último dia. Então eu quero falar mais com você sobre plano espiritual. Plano mental é aquilo que você cria na sua mente como plano espiritual, todavia não é. O plano espiritual está aqui no nosso paralelo. É um paralelo ao plano físico da matéria, a esse plano em que vivemos. Sendo assim, precisamos de autorização para entrar nesse plano, seja para a parte superior do plano ou para a parte inferior do plano. Isso vai depender muito da vibração que se tem, mas é importante que não se confunda. É muito fácil você querer se sujeitar a acreditar que uma pessoa que nunca serviu o diabo, nunca comeu um pedaço de carne humana para fazer sacrifício a um ser espiritual maligno, não tenha conseguido entrar no céu. Ah, não, mas ele é gente boa, não foi no céu. Mas que interessante, né? Então quer dizer que o cara andou sempre direitinho e nunca foi no céu. Agora vem um sujeito, come carne humana, faz sacrifício ao diabo, faz isso, faz aquilo, e foi lá no terceiro céu. Ô irmão, desculpe a palavra, mas é muita idiotice você acreditar num testemunho desse. Ou Deus não seria justo? Tem um monte de servo dele ali adorando, nasceu em um berço de adoração para adorar ele, e aí vem um servo do inimigo dele, e a esse servo ele leva lá no céu. O que é isso, irmão? Você não pode ser tão inocente. A Bíblia diz assim, inocente que eu falo não é elogio não. Estou te elogiando quando chamo de inocente não. Eu estou dizendo que você está sendo inegligente com a sua salvação, que é coisa séria. Salvação é coisa séria. Não seja negligente. Vem comigo e eu ainda tenho muito para falar sobre muitos assuntos. Vem comigo, irmão Jair para nós.